Olá, mais uma vez juntos, reunidos, né, para a gravação de um vídeo a ser enviado aí para algumas pessoas, amigos, familiares, irmãos em Cristo, em algumas partes, né, poucos países, né, principalmente Brasil, mas também ali, Guiné-Bissau, Cabo Verde, né, Portugal, aqui no Reino Unido mesmo, Espanha. Um vídeo falando das coisas de Deus, né? Sempre é importante nós conhecermos os propósitos, os projetos de Deus para as nossas vidas, e por causa disso eu oro sempre antes de estar gravando esse vídeo, para que a pessoa que acessá-lo possa ter a sua mente e o seu coração disponíveis, né, para ouvir. Pode não aceitar, pode não compreender, mas para ouvir, e é o primeiro passo, né? Ter um pouco de atenção, dar um tempo, né, para assisti-lo de uma vez, são 35 minutos, em torno disso, mais ou menos, e que isso possa ajudar, né, na nossa caminhada aqui na Terra, nossa breve caminhada aqui na Terra. Estou aqui na Igreja Batista de Durham, aqui no Norfolk, aqui no leste da Inglaterra. Nós estamos voltados, né, ali para a Europa continental, Holanda, Alemanha, é a região onde eu moro aqui na ilha, né, do lado de cá. E estou aqui no meu gabinete pastoral, é onde eu gravo a maior parte dos vídeos. Aqui na minha frente, a janela, e estou vendo um céu azul, que não é sempre que a gente vê aqui na Inglaterra, sempre é muito nublado, chove com uma certa frequência, mas está um dia lindo, deve estar 13 graus mais ou menos, estamos no outono, né? Logo, logo vamos receber o inverno aí no final do ano. As estações aqui, elas funcionam bem, funcionam assim, dentro da metodologia da criação delas, né? Então, é aqui da igreja que eu faço a gravação desse vídeo, e o meu pedido de sempre é para que você que assiste esse vídeo, você possa enviá-lo, né, para alguém do seu relacionamento, algum familiar seu, algum amigo, porque pode fazer bem. Normalmente faz, porque as coisas de Deus foram criadas para fazer bem para todos nós, para toda a humanidade. O projeto dele, o mais valioso projeto do mundo, é para todos. Ele não faz distinção de ninguém e de nada. Então, que você faça, vamos dizer assim, a sua parte, né? Se compreender que pode enviar esse vídeo, né, para alguém do seu relacionamento. Nos últimos dois vídeos, eu falei um pouco sobre as eleições, né, porque o Brasil teve eleições recentemente, o que eles chamam o primeiro turno, a primeira parte delas, e finalizam, né, agora, no final deste mês de outubro, finalizam as eleições. São as majoritárias, né? E eu falei um pouco sobre as eleições, falei um pouco sobre os regimes, as ideologias, né? Aquilo que nós devemos estar atentos, né, na hora que nós vamos tomar as nossas decisões. Falei sobre o ângulo da palavra de Deus, mas me manifestei como um cidadão comum, uma pessoa que tem o seu conhecimento, tem as suas aspirações, tem também as suas limitações e conhece um pouco do mundo, né? Eu já vivi um bom tempo para conhecer o mundo. Conheci, quando eu falei de alguns países socialistas ou comunistas, é quase a mesma coisa. Eu vou ter que desligar o telefone para nós não sermos interrompidos aqui. Me perdoe, né? Aqui na igreja também, nós estamos com uma obra aqui, eu fechei até a porta daqui do meu gabinete, nós estamos com uma obrazinha aqui na parte de cima, e pode ser que surja algum ruído diferente, né? Vocês me desculpem, o telefone eu tinha esquecido de desligar. Então, nós podemos nos manifestar quando nós conhecemos. E quando eu falo, né, de alguns regimes, eu já visitei alguns países com regimes diferentes, né? Então,
e a mídia hoje, né? Hoje, aliás, você hoje nem precisa estar em determinados lugares para saber o que acontece lá. Hoje as mídias sociais, elas trazem em tempo real, né, tudo o que acontece ao redor do mundo. Então é um alerta, né? Que esses dois vídeos eu estou fazendo essa introdução porque é um alerta para as coisas que estão acontecendo no Brasil, né? E para nós tomarmos conhecimento, né, do que pode vir a acontecer. E não porque nós estamos achando que vai acontecer, é porque tem sido dito que pode acontecer, né? Então isso dá uma responsabilidade maior a todos os brasileiros, principalmente, que vão votar no final deste mês, no dia 30, né, se eu não me engano, dia 30, o domingo, último dia do mês, último domingo do mês, perdão. É um alento, né, para as pessoas saberem o que vão fazer. A eleição que elas vão fazer para o futuro, né, para os seus filhos, para os seus netos, né? Eu cheguei a dizer num dos vídeos, talvez no primeiro, que eu estaria numa situação confortável, porque vivo aqui há 20 anos já no país do primeiro mundo, minha família está toda aqui, estamos, graças a Deus, muito bem estabelecidos, mas eu me importo com a minha nação, eu nasci aí no Brasil, então eu me importo com o futuro, eu tenho ainda alguns familiares, poucos, mas tenho muitos amigos, tenho uma família em Cristo, dos irmãos em Cristo também, e claro que eu me preocupo com eles. Por isso que eu me manifestei também como cidadão, né, a respeito dessas opções que nós temos para eleger, né, com os candidatos que nós vamos, em quem vamos votar. E eu quero trazer agora também uma segunda parte, mas não falando especificamente das eleições, mas por causa delas, né, porque é algo muito importante que está ocorrendo. Até analistas aqui internacionais, aqui na América, aqui não, lá na América, aqui na Europa, no Reino Unido mesmo, eles falam que essas são as eleições mais importantes do Brasil de todos os tempos, né? Desde a redemocratização, né? E eles têm o saber, eles têm a história, né? Às vezes nós temos preguiça de pesquisar as coisas, mas eles têm, né? Por obrigação de ofício, né? Eles têm que saber a história, o que aconteceu, o que acontece e o que poderá acontecer. Os exemplos o mundo dá. Hoje todos temos acesso a isso, mas nós temos que ter a nossa consciência, né? E vamos falar de uma coisa hoje que é muito importante. É a autoridade, né? A autoridade. Eu tenho muita dificuldade com isso, já pedi N vezes a Deus, quando o Brasil era governado pela esquerda, eu pedia perdão a Deus porque eu não respeitava a autoridade que estava ali governando o país. Eu não respeitava, até porque eu conheci. Estive pessoalmente umas poucas vezes, mas estive. E vi, né, quem era a pessoa. Então eu tinha uma dificuldade muito grande de obedecer a palavra de Deus no princípio de autoridade. E é muito difícil, eu sei, para a maior parte das pessoas. Isso é muito difícil, porque a nossa alma nós não convertemos, né? Mas a palavra de Deus, ela está aí para ser lida, para ser entendida e para ser obedecida. Eu queria que você abrisse, se você pudesse, não anote e veja depois, ali na carta de Paulo aos Romanos, está ali no Novo Testamento, é o 6º livro da Bíblia, os 4 primeiros são evangelhos, depois tem Atos dos Apóstolos, e finalmente tem a carta de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 1, fala sobre isso que nós estamos tratando no vídeo de hoje. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, é o princípio da autoridade. E nós temos que respeitar os que são cristãos, os que creem e obedecem à palavra de Deus. Mas é muito difícil, pastor, e é mesmo. Eu estou confessando que eu não respeitava. Estava em pecado. Entende? E às vezes continuo em pecado, porque eu não aceito certas coisas das autoridades. Então, ou nós temos que confiar em Deus de verdade, ou então nós estamos aqui, vamos dizer, fingindo de que somos cristãos, que somos autênticos e que somos verdadeiros. Nós somos eleitos, diz a palavra de Deus.
Então, os princípios que Deus nos ensina, nós temos que pô-lo em prática, por mais difícil que seja. E quando nós não conseguimos pessoalmente fazer isso, nós temos que recorrer a Ele. Porque Ele nos criou, Ele conhece cada centímetro, cada milímetro do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. Então, quando nós não conseguimos, nós temos que pedir a Ele. Mas em cima do que diz a palavra de Deus, mais por isso ainda, porque é uma necessidade. E aqui está muito claro, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, mas eu não respeitava. Essa é uma realidade. Como alguns hoje no Brasil não respeitam a autoridade do atual presidente. Eu não respeitava do ex-presidente. Não respeitei muitas outras autoridades de outras áreas, não é só presidente. Quando fala autoridade, é tudo. Autoridade religiosa, um pastor, um padre, né? Entende? A autoridade na escola, um professor, um diretor, né? A autoridade no recinto de trabalho, né? Um chefe, né? Um gerente, um diretor, o dono de... A autoridade está acima, porque foi instituída por Deus esse princípio. Claro que aqui é mais voltado às autoridades de governança, que cuidam, que organizam, né, a sociedade de uma maneira em geral, a comunidade, né, as leis e o cumprimento das leis. Então, é difícil, claro que é, mas nós temos que nos esforçar para isso daí. E se nós confiamos em Deus, mesmo que nós não concordemos com as pessoas que estão ali e estão, diz a palavra, pela autoridade, porque Deus permitiu, nós temos que cuidar disso daí, tratar dessa área da nossa vida. Amém? Vocês estão compreendendo? Vamos seguir aqui na Bíblia ainda, depois a gente volta para essa carta aos Romanos no capítulo 13, mas tem outro texto de Paulo, uma outra carta, né? Paulo escreve várias cartas no Novo Testamento, está no livro de Tito. Tito vem depois, você vai lá, a Timóteo, 2 Timóteo, são as cartas, a sequência, a partir de Romanos, vai até Filemão oficialmente, alguns falam até Hebreus, né, que acham que foi escrita por Paulo. Mas no livro de Tito, né, no capítulo 3, anote aí você, eu estou com minha colinha aqui do lado, no livro de Tito, no capítulo 3, tem, no primeiro versículo também fala assim, lembra-lhes que se sujeite aos que governam, as autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Amém? Veja bem aqui já tem um diferencial. Lembra-lhes que se sujeite aos governos e às autoridades. Então nós temos que obedecer aquilo que vem do governo, que são as autoridades e que estão ali instituídas, né? No caso que nós estamos tratando, por causa das eleições, por causa o presidente da República, mas também os governadores, né, que alguns já foram eleitos, outros também vão disputar a vaga, né, nesse chamado segundo turno. Sejam obedientes, nos adverte aqui a palavra de Deus, estejam prontos para toda boa obra. Então nós temos que ser obedientes e estar prontos para a boa obra. Que boa obra é essa? Aquela que é a obra certa, aquela que Deus vai permitir que nós façamos com seus eleitos, com seus escolhidos, com as suas autoridades. É um princípio. É seríssimo isso. Só que nós não nos damos contas por causa das nossas emoções, por causa de um momento político que vem numa divisão muito grande já há algum tempo no Brasil. Então, aflora, né, nas nossas vidas, nós perdemos o controle. E muitas vezes, e eu me vejo sempre assim, eu me retrato assim, nós nos igualamos àqueles que nós estamos criticando. Aquele que nós, vamos dizer assim, até deploramos, né? Achamos que não valem nada. Eu usei até algumas expressões duras, né? nos vídeos passados. Asquerosos, né? Mentirosos. Entende? Mas nós terminamos nos igualando, porque nós estamos fazendo o mesmo que eles fazem, que não nos agrada. E de repente eles também não se agradam quando nós vemos que estamos sem querer imitando eles. Então aqui fala, sejamos obedientes estando prontos para a boa obra. Que boa obra é essa?
a que se vai fazer pelo lado do bem, o lado certo, o lado correto. Nós vamos optar pelo lado certo, por aquilo que vai ser bom para nossas vidas, para nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, para o país de uma maneira em geral. Porque uma nação ela vai bem quando a família está bem, quando a sociedade está bem. Quando há divisões, quando há contendas, as coisas temem a desenrolar-se de uma maneira que não é boa, às vezes até perigosa, como já chegou a alguns momentos aí no Brasil, recentemente. Mas pela palavra de Deus nós temos que fazer o que Deus quer, e não aquilo que nós queremos. Né? Então nós nos perdemos às vezes nesse sentido, e fugimos daquilo que Deus quer que seja exemplo das nossas vidas, para as outras pessoas que estão ao nosso lado. Claro, as emoções, né? Quem está falando aqui agora é um pastor torcedor. As emoções do futebol, por exemplo, né? Nos remete até a discussões, né? E quantas vezes vimos brigas, até mortes, por causa de discussões que começaram por causa de um jogo de futebol, um time, um jogador, uma arbitragem, né? Entende? Então são as emoções da nossa alma. A alma nós não dominamos. Nós não convertemos a alma. Tanto que a alma é o que nós temos que salvar até o momento da nossa morte, né? Para chegar ali no paraíso, na terra prometida, na eternidade. Amém? Então, a palavra diz sobre as autoridades. E se a autoridade não é boa, é duro você respeitar, é duro você aceitar. Mas se Deus permitiu, a Bíblia diz que o que Deus dá, Deus tira. E complementa, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que crer o que diz a palavra de Deus. Mas vamos em frente, porque nós temos aqui mais uns poucos versos para estarmos dividindo com vocês. Esse agora eu vou para o livro de Hebreus. Hebreus, essa carta seguinte, 2 livros após o Tito, tem uma carta pequenininha, Filemon, e tem Hebreus no capítulo 13. Vou ler um versinho para tentarmos... são somatórios da palavra de Deus que nos fazem compreender melhor o plano dele para as nossas vidas, né? No capítulo 13, o verso 7, dizendo assim: lembrai-vos dos vossos guias, dos dirigentes, né? Dos que nos comandam, né? Os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Então você lembra daquelas pessoas que te levaram ao Senhor, aquelas pessoas que lideram, né, vamos dizer, as igrejas católicas, evangélicas, cristãs de uma maneira em geral. Lembremos-nos dele. Às vezes eles falham também, porque antes de serem pastores, padres, bispos, eles são homens e estão sujeitos às falhas, às limitações do caráter e da personalidade, que podem ser confrontados em momentos de emoções, de fortes emoções, de tensões. Tudo isso existe. Mas nós temos que separar, como diz a Bíblia, o joio do trigo. E é dificílimo isso daí. Se nós não estamos num ponto de equilíbrio, nós não vamos conseguir separar. Vamos queimar o trigo junto do joio. É uma realidade. Então, eu tive problemas no passado por causa de política, que até familiares meus se afastaram de mim, porque eu falava: não confie nessa pessoa, porque ele não é uma pessoa correta. Ele só pensa nele mesmo. E deixaram até de falar comigo. Isso é uma realidade. Eu talvez não tenha tido, né, o tato, né, de falar isso de outra maneira, mas eu falei com as palavras que não são essas que eu falei aqui agora. E aconteceu, e todo mundo viu o que aconteceu no Brasil ao longo dos governos de esquerda. Quem não conhecia se espantou, mas quem conhecia sabia que poderia desandar essa coisa aí, até porque é um componente político no Brasil de se levar vantagem nas coisas. Então, corrupção, por exemplo, não é só praticada pelos políticos. Não, corrupção, nós praticamos a corrupção quando oferecemos uma vantagem para que algum papel nosso, um documento nosso seja liberado, quando oferecemos a um policial rodoviário para que não nos multem por uma infração de trânsito cometida. Isso é corrupção também. Então, no Brasil, nós precisamos quebrar esse estágio que se entranhou na vida da nação, na vida do país. Não é só o político que é corrupto. Corrupção, poderia até dizer, é você votar
um candidato que não deve ser votado sabendo a trajetória política dele. Você pode me dizer, mas e se eu não votar, não tem quem votar, porque é o sujo falando do mal lavado. E é por aí mesmo, porque a política é assim. E aqui também. Só que as regras aqui são diferentes, em alguns países europeus são diferentes. Mas nós temos que nos acostumar com isso, à luz da palavra de Deus. Então, a corrupção pode começar com nós mesmos. Nós não podemos só estender aos outros, e principalmente só a classe política, né, em geral, a qual ela é associada. É triste porque eles são representantes do povo, eles recebem votos para cuidar do povo de uma maneira em geral, né, através dos projetos, né, etc. E eles se corrompem, olham só para o seu umbigo, cuida só da sua família, dos seus interesses. E isso é que faz com que nós percamos o respeito às autoridades. Mas saímos do centro da vontade de Deus, e essa é uma realidade. Voltemos para Romanos capítulo 13. Estou compreendendo? Obedecer à palavra de Deus é muito difícil, principalmente quando nós vemos injustiças. É muito difícil, meu querido, minha querida. Mas nós temos que nos esforçar, porque é o que diz a palavra de Deus. Não é o que nós queremos. Nós temos que confiar no Senhor Deus. As igrejas que estão se reunindo, né, estão reunidas, elas têm que estar firmes em oração. Muitos jejuam em oração. Entre o dia 9 e o dia 29, tem um jejum e oração de 21 dias aí. Pastores me procuraram em favor das eleições, porque existe um risco, claro que existe um risco. São ideologias, são sistemas de governos diferentes. E como é que você sabe que vai dar certo ou não vai dar certo? Veja só o que acontece nos outros países em que esses governos foram implantados, e no mundo todo, e ao longo dos tempos. Em Romanos 13, nós lemos o verso 1, agora vamos ao segundo verso, que diz assim: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Nós que resistimos às vezes, que condenação é essa? Nós nos igualamos àquele que nós estamos acusando. Os nossos adversários de ideologia, né? Os nossos adversários, vamos dizer assim, da esquerda, nós somos da direita, vamos assim dizer, só para ficar com o que o texto diz. Então nós nos igualamos, passamos a ser igual. Trarão sobre si mesmo essa mesma condenação. Nós estamos trazendo sobre nós, colocando sobre nós o mesmo que nós vemos neles, porque nós agimos da mesma maneira. Uma coisa que eu critico aí para vocês compreenderem. Eu vejo muitos, recebo milhares de vídeos e vejo também na internet. Então tem muitas coisas, dos dois lados, tá? Que são colocadas ali por pessoas que sabem que é mentira, mas colocam a si mesmo, que eles chamam de fake news. Fake news é mentira. Então, na tentativa de ajudar, atrapalha. Estão entendendo? Atrapalha. É como nas coisas de Deus. Se você vai apresentar o reino de Deus a uma pessoa e começa metendo o pau em outra denominação, em outra religião, você não está construindo nada na vida dessa pessoa. De repente, você está fazendo ela continuar na posição que ela está, porque outras pessoas antes de você tentaram fazer da mesma maneira. Tentaram atraí-la para Deus, falando mal da outra igreja, da outra denominação. Não é assim que se vence a resistência das pessoas, ou não é assim que se tira as dúvidas que existem nas suas mentes, nos seus corações, em respeito da Bíblia Sagrada, principalmente. Então nós terminamos nos igualando quando nós fazemos coisas que sabemos que é mentira, a chamada fake news, e postamos e mandamos distribuir, mandar para um, mandar para outro. Não, não, não. Eu fiz um propósito com Deus depois do primeiro turno. Primeiro, não mais estar mandando mensagens para ninguém.
As pessoas devem estar até desconfiadas daqueles que não me conhecem, que me conhecem. Por que é que eu não estou? Porque eu acho que não vale a pena. Então eu estou me dedicando mais à oração. Estou orando para que o Senhor mantenha no governo aquele que ele colocou, porque eu vejo que o presidente que ali está foi porque Deus permitiu que ele estivesse ali. A palavra diz isso. Está acima do meu querer. Vocês compreendem? É difícil, às vezes, é. E se for outro candidato, pastor, que ganhe, misericórdia para o Brasil. É triste eu dizer isso. E ao mesmo tempo em que eu tomei a decisão de não mais me envolver nesse sentido, um familiar, um mais próximo eu ainda respondo, mas eu não replico, por mais verdadeiros que sejam a maior parte, né, dos vídeos que eu recebo, eu tomei outra decisão. Estou orando ao Senhor todos os dias, atente bem, pelos maus brasileiros, ministros, juízes, políticos, servidores públicos, empresários, aqueles que têm os artistas, os jornalistas, né, de algumas mídias, os formadores de opinião de uma maneira em geral. Tenho pedido ao Senhor misericórdia pelas vidas deles. Tenho pedido para que eles sejam desnudados, para as pessoas verem a mentira, para poderem tomar as decisões, mas que o Senhor tenha misericórdia deles, porque eles vão enfrentar Deus um dia. E ali não vai ser direita e esquerda, vai ser céu e inferno que vai decidir a vida deles. Vocês estão compreendendo? É muito sério nesse sentido. E nós temos que ter essa visão, nós temos que ter essa sensibilidade. Torcer, fazer votos, entende? Fazer campanha, pedir votos, etc. Mas nós temos que ter esse discernimento e confiar principalmente em Deus. Se é vontade dele, o homem vai ser reeleito, o presidente atual. Se é vontade dele. E nós temos que se ele o colocou, vai continuar a obra. Difícil, meu querido, minha querida, mas é assim mesmo. As coisas fáceis não têm muito valor. A idade me ensinou isso já, e há um bom tempo. Ainda em Romanos capítulo 13, o verso 3, para finalizar essa parte daqui, depois eu vou para o pior, vou para o final, que é o Apocalipse. Amém? Romanos 3, verso 3 diz assim: porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Tremendo esse versículo, né? Vou repetir. Romanos 13, 3. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Por quê? Olha o verso 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Se você fizer o mal, teme mesmo. Amém? Porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, o vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, não nos igualemos àqueles que nós condenamos, mesmo que seja justamente pelas suas atitudes, pela maneira como eles fazem a sua vida, as suas carreiras, maneira como eles usam o Estado, usam o cargo, são autoridades. E aqui fala isso daqui: se você faz o bem, não tema. Aqui fala até dos magistrados. Mas não podemos temer os magistrados, mesmo sofrendo, às vezes, os erros da justiça imunda, né? Diz a Bíblia, um trapo de imundícia, lembra? Foi falado isso no vídeo anterior. É muito difícil, meu querido, minha querida, mas eu quero trazer essa palavra para você estar avaliando
fazendo um recall, né, fazendo uma avaliação da sua vida. Você não vai deixar de fazer nada do que você tem feito, mas faça com equilíbrio, com sabedoria, para não se igualar, para não desrespeitar os princípios de Deus. E Deus vai honrar a tua fé, a tua confiança, a tua oração, o teu jejum, os teus propósitos, porque Deus honra. Porque Deus honra. Se nós temos que nos submeter à vontade dele quando uma enfermidade está para levar um ente querido, presta atenção. É vontade dele que ele morra ou não naquela hora. É Deus que deu a vida, Deus dá, Deus tira. Então, se nós temos que depender dessa vontade dele, imagina para autoridades que ele vai colocar para governar, para cuidar, para estar à frente das pessoas, das nações, dos estados, dos municípios. Finalizando agora, eu falo a parte dura porque eu vou para o Apocalipse. Não é muito pregado, às vezes, o Apocalipse, porque traz coisas que mexem com a nossa sensibilidade. E tem 2 versos aqui que falam da parte má, daqueles que nós falamos aqui que não respeitam as autoridades, e às vezes eu me coloquei no meio deles, ou outro tipo de pecado que nós carregamos na nossa alma, na nossa vida. Em Apocalipse, no capítulo 21, é o penúltimo capítulo da Bíblia Sagrada, o verso 8 diz assim, você leia o capítulo todo para poder entender, mas o verso só, porque ele vai qualificar algumas pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Isso é muito sério. E a política está nesse meio. Porque muitos que estão ali na política, ou cerca dela, próxima dela, estão em pecado. Apocalipse 21 fala do novo céu e da nova terra. E diz como é que vai ser isso. A partir do capítulo 20 até o 22, que encerra a Bíblia Sagrada, é o livro da revelação que vai acontecer nos finais dos tempos. E o verso 8 fala assim, o verso 7 diz assim, olha, o vencedor herdará estas coisas, as coisas boas estão relatadas nos outros versículos, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Então nós temos que eleger primeiro em nós sermos filhos de Deus, para depois eleger aquele que Deus vai fazer nos governar, aqui na terra como seres humanos. Porque até essas pessoas seguem ao Senhor. Amém? Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis é tudo aquilo que não presta, tá? Só para a gente entender. Os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu falei agora há pouco ali atrás, né? Nós temos que escolher entre o céu e o inferno. E nós temos que escolher em vida. Então, todos esses que estão relatados aqui, e até os mentirosos, porque a gente acha que mentira não é pecado. Ou não é um pecado tão grave quanto um homicídio, um adultério, a corrupção. Mas é pecado, sim. E os abomináveis, que são uma série de outras, que se for colocar aqui, teria que escrever mais versículos sobre isso. Eles não vão herdar o reino de Deus. E o que vai sobrar para eles é o lago de fogo e enxofre. É o inferno. Está na palavra de Deus. E como tem gente mentindo, hein, nessa campanha. E como tem gente mentindo à nossa volta. Nós não podemos aceitar isso. E muito menos sermos instrumentos de mentirosos com notícias que nos chegam deles. E no capítulo 22, que é o último, o verso 15 diz assim também, porque fala, né, as promessas finais, né, a partir do verso 8, a vinda de Jesus, a volta para buscar a sua igreja, o seu povo, e fala assim, ficam fora, aqui eles falam os cães, né? Não é só os nossos cachorrinhos de casa, não, porque cão tinha um significado muito ruim para o povo de Deus, para o povo judeu, né? Era como o que não prestava. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira.
Você vê, a mentira está nesses dois versículos, né, do capítulo 21 e do capítulo 22, ela está ali. Está bem clara. E quem está mentindo? Quem está nos enganando? É o príncipe deste mundo, são as trevas. É o diabo, é o Satanás. Porque ali em João, no Evangelho de João, fala que ele é o pai da mentira. Estejamos atentos, meu querido, minha querida. E Deus não se zomba, diz a palavra de Deus. Porque aquilo que a gente semear é aquilo que nós vamos colher. Então, muito cuidado quando nos dirigimos às autoridades. Temos que respeitar até aquelas que nós não discordamos. E o mais difícil de tudo, orar ao Senhor para que tenha misericórdia dessas pessoas. Porque a Bíblia é muito clara quando diz qual é o destino delas. E nós não podemos desejar esse destino para ninguém. Porque um dia nós fomos salvos. Um dia nós fomos resgatados do nosso pecado. Por causa de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Amém? Abra tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo no seu coração e até daqui a 15 dias.